meio. Bom, a gente começa o programa de hoje explicando para você a operação contra-golpe, flagrada hoje pela Polícia Federal. Veja bem, a Polícia Federal prendeu hoje militares suspeitos de planejar os assassinatos do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Estes são os presos, a cartela no ar. Vai lá, Alessio. Mário Fernandes, general da Brigada da Reserva. Hélio Ferreira Lima, general da Brigada da Reserva. Alessio. Rafael Martins de Oliveira, tenente-coronel da Ativa. Rodrigo Bezerra Azevedo, major da Ativa. E Vladimir Matos Soares, policial federal. Bom, Mário Fernandes foi secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República durante o governo de Jair Bolsonaro. Ele também atuou como assessor do deputado federal Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde de Bolsonaro. Hélio Ferreira, que você vê na imagem, e Rafael Martins já estavam afastados dos cargos por decisão do ministro Alexandre de Moraes, após serem citados em depoimento por Mauro Cid, que é ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Ele é investigado pelo Supremo pelos atos do 8 de janeiro. Os presos, com exceção do policial federal Vladimir Soares, são kids pretos. Esse é um nome dado a militares especialistas na atuação de missões de alto grau de risco e de sigilo em guerras. Vamos ver o que diz o inquérito da Polícia Federal sobre a atuação desses policiais, desses militares qualificados como kids pretos. Vai lá, Alessio. A organização criminosa se utilizou de elevado nível de conhecimento técnico militar para planejar, coordenar e executar ações ilícitas nos meses de novembro e dezembro de 2022. Os investigados são, em sua maioria, militares com formação em forças especiais. Esse ponto é importante para você entender. Militares altamente qualificados de forças especiais são os alvos dessa operação. Não estamos falando de pouca coisa. São militares preparados, treinados para ações especiais. Bom, a investigação aponta que esta organização criminosa elaborou um plano chamado de Punhal Verde e Amarelo. Esse plano seria executado dia 15 de dezembro de 2022, 3 dias após a diplomação de Lula. O plano era executar Lula, seguido do assassinato de Alckmin e de Alexandre de Moraes, que vinha sendo monitorado. Ele, o ministro, seria preso em uma emboscada antes de ser morto. O monitoramento dos alvos começou dia 12 de novembro de 2022, depois de uma reunião na casa dele, Walter Braga Neto. Você lembra, ele foi ministro da Defesa no governo Bolsonaro e candidato a vice-presidente de Bolsonaro nas eleições de 2022. O start da operação teria acontecido em uma reunião na casa do ex-ministro, do ex-candidato a vice-presidente, como aponta o relatório da Polícia Federal. Esse grupo, depois dessa reunião, passou a se comunicar através de um chat privado no aplicativo Signal. O cerco a Moraes, inclusive, ficou muito próximo de ser concretizado, mas terminou na reta final sendo abortado. O que a PF diz sobre este cerco montado ao ministro do STF? Alessio. Ou seja, claramente para os investigados, a morte não só do ministro Alexandre de Moraes, mas também de toda a equipe de segurança e até mesmo dos militares envolvidos na ação era admissível para cumprimento da missão de neutralizar o denominado centro de gravidade, que seria um fator de obstáculo à consumação do golpe de Estado. Então é o que aponta a Polícia Federal, que também diz no relatório que depois de matar Lula, Alckmin e Moraes, seria instituído um gabinete institucional de gestão de crise. E atenção, esse gabinete seria integrado pelos próprios investigados. Eles fariam o gerenciamento de conflitos institucionais, claramente seriam gerados por conta dos assassinatos. Isso é um resumo para você entender do que aponta o relatório hoje
da Polícia Federal nesta operação que prendeu 4 militares e um policial federal. É coisa mesmo de plano arquitetado para aprofundar o Brasil numa situação de golpe, e é com perplexidade, Alessio, que a gente acompanha o desvendar de uma trama tão complexa e tão audaciosa: matar o presidente eleito, o vice-presidente eleito e um ministro do Supremo Tribunal Federal. Olha que cheirinho de ditadura, né? Ficou assim muito claro. Militares participando de um golpe, e eu acho que o mais grave aí, além de tudo, o ataque ao atentado direto à democracia, seria de fato o atentado à vida, né? São aí o presidente da República, o vice-presidente da República e o presidente, já foi presidente, hoje ministro do STF, Alexandre de Moraes. São, eu diria, personalidades das mais importantes do país na atualidade. Então essas pessoas seriam mortas para que um projeto político, um projeto contra a democracia, ganhasse força, fosse instalado no Brasil. E o mais interessante, ou mais absurdo, é que havia um policial federal entre eles. Hoje mesmo a Polícia Federal, em nota, lamentou que um deles, do corpo ali de policiais da Polícia Federal, estava envolvido também nesse esquema. E eu acho também, Ananias, que a repercussão foi muito pouca. Apesar da imprensa ter feito seu papel de dar luz a essas informações, não houve, pelo menos na minha avaliação, uma resposta direta a tudo isso, pelo menos por parte da própria Polícia Federal, o próprio STF também. O presidente Barroso se manifestou de uma forma mais tranquila do que pelo menos eu aguardava. O presidente Lula ainda não falou sobre isso, o Geraldo Alckmin também. A gente tem inclusive as repercussões. Vamos começar a mostrar?